Tudo que nasce de Deus permanece. Tudo que nasce de Deus frutifica. Tudo que nasce de Deus, ele é inabalável. Quando você vai entendendo que a palavra de Deus é suficiente para todas as coisas, você vai priorizando a palavra mais do que o resultado. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Elevado Podcast. É uma honra ter vocês aqui conosco. Estamos aqui nessa noite com um convidado muito especial. O Felipe vai se apresentar e vai dizer quem está com a gente hoje aqui. E aí, galera, tudo bem? Prazer ter todos conosco. E na verdade hoje é um dia muito especial. Verdade. Para mim é um dia muito aguardado. É um amigo muito em comum que nós temos. É um pai, é um marido, é um filho, é um pastor. É o colombiano mais brasileiro que eu conheço. E é um prazer, pastor Camilo, te receber nessa mesa, nesse formato diferente. E para mim você é uma grande referência, um grande irmão. Te respeito, te amo muito. Obrigado. Para mim é uma alegria, né? Eu quero cumprimentar a todos que nos estão vendo, escutando, e só Deus sabe que para mim é um privilégio poder servir vocês, poder estar aqui. É a primeira vez que eu faço um podcast, então nem faço nem ideia como se inicia e termina, mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado. E já quero pedir desculpas porque estou chegando de uma viagem, estive na Colômbia e na Venezuela, e desde lá não consegui ainda falar bem português como trocar o chip. Então... mas você veio de lá cheio, né, meu irmão? Aí você esvaziou lá e Deus te encheu de novo. Exatamente. Essa é a vantagem das nossas viagens, né? Exato. Foi maravilhoso. Foi um tempo muito precioso, muito intenso, foi muito forte, mas você volta, como tu tá falando, cheio de alegria, de expectativa, de esperança, por tudo que foi depositado nessas nações. Foi muito precioso. Se tem algo interessante é que quando a gente viaja para algumas nações, né? O Felipe foi para o Panamá agora há pouco tempo. Camilo também estava lá. Eu estava lá. Mas quando você vai para outras nações, você tem uma noção de como na faixa de alguns milhares de quilômetros tudo é diferente, né? Sim. E o pastor Camilo não nasceu no Brasil. Sim. Aí a pergunta é, como era a sua vida de colombiano na sua infância? Como começou? Conta um pouco da história da vida do Camilo. Tá, bom. Meu nome é Daniel Camilo, né? Tenho 33 anos. Sou casado com Iná Lara, que é brasileira, filha de argentinos. Então temos ali uma mistura. Tenho uma filha chamada Annie. Estamos esperando minha segunda filha. Tá chegando. Que tá chegando. Pode ser que quando esteja lançado já nasceu, né? Catherine Selena, e só pela graça de Deus aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida. Eu amo poder ver as cartas do apóstolo Paulo, porque ele me representa muito em muitas situações onde a gente olha para trás e enxerga situações do Camilo que seria, dentro da equação, impossível viver o que a gente vive hoje. Estar no lugar onde a gente está, experimentar, ter a família que Deus me deu, é impossível. Só pela graça de Deus sou o que sou até hoje, e isso representa muitas coisas que têm acontecido, né? Então eu nasci na Colômbia, faz uns anos já, 33 anos, e desde os 14 anos estou viajando. Desde os 14 anos foi minha primeira viagem missionária, não, de pregar, de ministrar numa igreja. Eu não sei como minha mãe me enviou com 14 anos, mas eu sempre fui um cara grande, né? Então, com 12, 13 anos já parecia... Sempre achava que tinha mais. Sempre parecia mais, exato. E minha mãe também, eu não sei se é normal, mas ela falava, vai, pode ir. Só que não era aqui do lado, era 14 horas de viagem de ônibus. Meu Deus. Então, foi loucura. Essa foi a primeira vez que eu viajei. Onde foi a primeira viagem missionária? O que acontece? Com 11 anos, eu me converto. Conheço o Senhor, me converti, perdão. E nós tivemos uma situação bem complicada, porque eu me converti, foi muito intenso, até eu já
como a gente tem tempo, eu gosto de contar essa história. Quem me evangelizou foi um maconheiro, um amigo maconheiro. Uau. Ele foi um instrumento de Deus. Eu odiava ir na igreja, porque minha mãe, desde quando eu tinha uns 7 anos, 8 anos, ela começou a ir a igrejas, mas igrejas, assim, tudo errada. Lá, aqui não tem essa seita que tem lá que chama Ministerial de Jesus Cristo, que é uma igreja só de profecia. As pessoas entram e eles falam o futuro, sabe? É uma igreja assim, bem diferente que tem lá, mas é só focada em revelação. E é igreja, né? E ela ia lá, depois foi para Testemunho de Jeová, depois foi para não sei o quê, depois foi a muitos tipos de igrejas, seitas. E a última que ela foi, aqui, bom, agora aqui é universal, mas lá era oração forte ao Espírito Santo. E lá era só expulsar demônios na igreja, naquela época. Que é mesmo que é universal? Ou... Só que é Colômbia. Ah. Lá iniciou com esse nome, eu acho que agora chama universal. A questão é que, quando eu ia lá, o culto das crianças era no andar, no mezanino de cima, e dava para ouvir tudo. Via tudo. Tudo. Então, claro, a gente tava, sei lá, uma historinha de Jesus e atrás, demônio, não sei o quê. Meu irmão, eu sofria muito com esses cultos, porque na minha cabeça de criança, eu estava indo para ouvir a Satanás, na minha cabeça. E minha mãe depois foi para outra igreja e fomos para uma cidade chamada Palmira Valley. E lá que eu me converti. Minha mãe me obrigava a ir na igreja, eu não queria por causa dessas experiências. Mas a minha mãe tinha uma amiga que tinha um filho que tinha uns 17 anos e era meu amigo. Uns 16 anos, 17 anos, ele era meu amigo. Eu tinha 11. Então, pensa, a minha altura, a minha estatura, era meu amigo de 17 anos, a forma que pensávamos e tal. Só que ele era maconheiro. Ele me levava a comprar droga, estava comigo, eu fumava. Com 9 anos eu fumava cigarro. E ele era amigo, só que eu nunca entrei na droga por coisa de Deus. Ele também não me inseriu nada porque eu era muito novo. Então na cabeça dele talvez era não, ele tá muito pequeno ainda, não precisa e tal, mas a gente era amigo. A questão é que ele um dia falou assim pra mim, cara, eu preciso ir pra igreja. Eu falei, não, cara, eu não gosto de ir na igreja. Mas eu preciso comprar droga. E a única maneira que minha mãe me dá dinheiro é quando eu vou na igreja, eu me ajoelho, eu choro, e ela fica feliz, cara, no outro dia me dá, sei lá, 20 pila, 30 pila, e aí eu consigo comprar mais. Eu falo, meu Deus do céu. Aí, me ajuda, vamos lá. Aí ele me convidava, enquanto eu ia com ele pra igreja, ele fumava maconha, papapá, chegava lá. Quando ele chegava na igreja, ele se ajoelhava, começava a chorar na porta da igreja, a mãe olhava pra ela, ela começava a chorar. Cara, era um teatro assim que eu falava assim, cara, esse cara não pode ser crente, cara, não pode ser. Um ator? Era um ator assim, fantástico, cara. A questão é que ele chorava e tal. Quando chorava um pouquinho lá, falava assim, vamos embora. Íamos embora. E assim foi. Ele me levava desse jeito ali, o meu amigo. A minha mãe brigava comigo pra eu ir, mas com ele eu ia por causa dele. A questão é que uma dessas, ele me levou e ele saiu, ele foi embora. E nesse dia, lá atrás, na parte final, o pastor estava pregando e naquela época o mover do Espírito não era muito normal como a gente vê hoje, assim, de as pessoas caírem no chão ou chorarem e tal. Era bem diferente, faz 20 e poucos anos atrás. Era um pouco mais seco a questão, mais palavra e tal. Mas era uma igreja pentecostal. Era uma igreja carismática, renovada, não pentecostal do jeito daqui, mas do mover, por falar de alguma forma, né? Porque o pentecostal para nós lá é bem diferente. A questão é que nesse dia o Espírito Santo me toca, cara, e eu caí no chão, mas assim, desmaiado, sem nunca ter acontecido isso na minha vida. Tipo, eu não sabia o que era isso. Sem ter aceito Jesus. Nada. Eu simplesmente estava lá atrás por causa do convite. Quando caiu no chão, eu começo a chorar. E eu literalmente, assim, eu posso falar que esse dia eu caí no chão chorando e eu levanto outra pessoa. Eu me converti mesmo naquele dia, com uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo me toca, me converto e no outro dia eu era um crente como se eu tivesse estado muitos anos na igreja. Literalmente, desse dia em diante, eu nasci de novo,
por uma experiência com o Espírito Santo. E desde aí em diante, eu comecei a... Intenso. Oração, madrugada. Comecei a abrir célula com 11 anos. Eu tinha uma célula de 30 pessoas na minha casa, na garagem. Convidar o vizinho, a bruxa, todo mundo, cara. Eu me converti de verdade através disso. Só que meu pai, nessa época, ele faz um negócio errado. E vou resumir a história, né? O cara manda matar os filhos dele, ou seja, a gente. E nós tivemos que sair fugindo dessa cidade para Bogotá, que é a capital, que é onde eu nasci. E é 13, 14 horas de viagem, de carro, de ônibus nessa época. E a gente foi para lá. E meu pai foi para outro lugar. E meu pai não aparece mais. Ele some. E a gente fica com minha mãe, tipo, sozinhos, né? Só que eu tinha já uns 2 anos. E nesse tempo você tinha algum irmão? Ou era só você, sua mãe e seu pai? Meu irmão mais velho, meu irmão mais novo. Nós estávamos ali. E foi uma situação bem complicada, porque meu pai já tinha outra mulher. Aí ele deixou minha mãe, usou essa questão para ir. E foi uma situação bem complicada. Naquela época, quando eu chego para Bogotá, eu tinha 14 anos. Não, 13 anos. E aí eu fico 1 ano em uma igreja muito diferente, que a igreja que eu cresci, por falar de alguma forma, na parte ministerial. E foi muito louco, porque essa igreja, o tamanho dela era para 30 mil pessoas sentadas. Então era uma coisa gigante. A questão é que eu tive muitas experiências com Deus lá. E nessa formação, por falar assim, 1 ano, eu comecei a crer muito no poder do Espírito Santo, sabe? No poder de Deus. Milagres impressionantes acontecendo naquela igreja. Impressionante. Nunca vi tanto milagre na minha vida. Era todas as reuniões. E por uma direção de Deus, o pastor daquela igreja fala assim: Camilo, nós precisamos que você venha para nos pregar daquilo que você está recebendo lá em Bogotá. E minha mãe fala assim: é isso mesmo? Então vai. E eu fui sozinho. Essa foi a minha primeira... Ela liberou. As 13 horas de viagem. 13 horas de viagem sozinho, eu fui. E lá foi a nossa primeira vez que eu comecei a ministrar fora, por falar de alguma forma. E como é a primeira experiência com um pregador? Não sei que você já tinha ministrado em célula e tal, mas como é isso, Camilo? Eu vou ser bem sincero. Desde sempre eu entendi que aquela palavra que a Bíblia fala quando somos enviados para ministrar, né? Não se preocupem pelo que vão falar. Simplesmente vá e esteja, porque na frente das autoridades, dos reis, Deus depositará palavras em tua boca. Uhum. E desde a primeira vez que ministrei, sempre foi assim. Eu até hoje, eu sofro muito com ministrar. Até hoje. Eu nunca paro. O Felipe sabe. Ele acha que não, mas é verdade. Até para estar aqui, antes de estar aqui, meu coração estava acelerando muito, porque é uma coisa da minha humanidade. Eu tenho muito nervosismo, muito medo de falar em público, sempre. Então, sempre até chegar o momento, tremedeira, sensação bem difícil, mas no momento que toma o microfone ou Deus está me dando uma palavra para alguém, a graça de Deus me toma e flui. E desde o primeiro dia foi assim. Para mim foi a melhor pregação da minha vida. Até pregar a seguinte, até hoje. Né? Pela graça de Deus, a gente faz o que faz. Né? Então foi essa vez. Eu ministrei, eu me lembro tanto que a palavra foi sobre Deus, o nosso oleiro. Oleiro, você fala? Que faz o barro, sim. Assim? Oleiro, assim, em português. Essa foi a primeira mensagem que eu ministrei na minha vida. Foi isso aí. E desde aí foi esse convite, aí estive nessa igreja por 7 anos, até Deus me chamar para vir no Brasil. E aqui no Brasil eu tive um convite de um ministério em São Paulo que me permitiu poder implantar e ajudar uma implantação numa igreja em Brasília, com os pastores que estavam lá. Depois eu estive em São Paulo, fiquei 1 ano e meio lá. E depois o Senhor me trouxe para o sul do Brasil. E eu estive ministrando até Rio Grande do Sul, desde São Paulo até embaixo, assim, por também 1 ano e meio, 2. Aí eu conheço minha esposa e desde aí a gente está em Balneário Camboriú. Já faz uns 10 anos, 11 anos ali. Estamos ali.
Tô resumindo bem rápido, né? Sim. Mas é mais ou menos isso. Só que lá na Colômbia, eu, por graça de Deus, eu estudei numa escola desta igreja gigante chamada Avivamento. Uma igreja, eles têm uma escola bem bonita, assim, tinha 600 alunos. A questão é que, por graça de Deus, eu consegui estar lá e eles têm uma formação teológica ali, nessa escola. Então, você já sai com estudos teológicos bem formados e se você estudar um pouquinho mais na faculdade, num ano você se forma como teólogo, né? Então, eles são bem firmes, assim, bem legal. E eu, quando saí da escola, aqui é terceirão, né? Eu queria ser teólogo, eu queria estudar teologia, porque na minha cabeça eu sabia que eu era um ministro de Deus, né? A questão é que nesse dia... Então a vocação é essa. Eu, desde esse momento que eu me converti, eu sempre soube que minha vida era para Ele, né? A questão é que eu vou na escola, a gente era pobre, bem, sem nenhum tipo de recursos, por causa que meu pai tinha abandonado a gente. Tanto que eu estava nessa escola por bolsa, por patrocinadores. Uma loucura. Minha vida sempre foi uma loucura na parte financeira, sempre foi milagre tras milagre. A questão é que eu vou na escola de teologia, eu queria estudar teologia e magíster de teologia. Eu ia estudar, já ia começar a carreira de teólogo. Uhum. E na porta da faculdade, o Espírito Santo me fala. E esse é um dos pontos que marca a minha vida desde muito criança. Ouvir a voz de Deus. Sempre desde criança, a voz de Deus foi uma realidade na minha vida. Em diferentes formas. Foi muito mais difícil no início entender, mas à medida que a gente vai vivendo uma experiência com a voz de Deus, ela vai se tornando mais clara ao ponto de que você é guiado pelo Espírito Santo em todo instante. A questão é que nesse dia o Senhor me para. Eu tinha, 18 anos, talvez 17 anos. Ele fala assim, você não vai estudar teologia. E eu fiquei mas se eu vou ser pregador, o que eu tenho que estudar para pregar, né? Nesse momento eu tinha um entendimento sobre isso. E Deus fala para mim assim, há 2 ruas para frente, tem uma faculdade. Vai até lá que eu te mostrarei qual é a carreira que tu vai estudar. Só que eu não tinha nem dinheiro para entrar na faculdade de teologia, menos para uma faculdade, né? E lá na Colômbia se paga por 6 meses a faculdade. Não paga mensal, não como paga no Brasil. mensal, tem que pagar 6 meses, ou tu faz um financiamento e paga mensal, mas daí o valor aumenta por causa do financiamento. A questão é que pela voz de Deus eu fui, tinha uma faculdade, falei, não tô louco. Olhei para ela e havia uma carreira chamada Finanças e Negócios Internacionais. E outras, administração, blá, 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 e ele me aponta para isso. Nesse dia eu entro na faculdade e falo assim, o que precisa para poder se inscrever aqui? Ele falou, olha, você precisa pagar uma inscrição, fazer uma entrevista, você precisa ter um tipo de notas no seu ITFEX, que aqui seria o Enem, que a faculdade pede tuas notas e se você tem uma nota média, eles se aceitam, senão você não pode estudar. Ele me deu vários requisitos. Só que hoje nós temos uma autorização pela reitoria de que só você se vir aqui pessoalmente. Está inscrito, está tudo pronto. Exatamente hoje. Só hoje. Tu tem que pagar o boleto dos 6 meses. E se tu pagar até sexta-feira, você está dentro da faculdade. Falei, hoje, só hoje? Sim, só hoje. Aí eu saí de lá, inscrito, só que com um boleto para pagar de 6 meses de faculdade inteiro. Né? Escrito com dívida. Só isso. Escrito com uma dívida de 6 meses, né? A questão é que eu falei, Deus, isso aqui já estar ali já era uma loucura, né? A questão é que se isso aqui é de Deus, eu tô dentro. Passa, não me lembro exatamente, vamos falar que foi terça-feira, segunda, quarta, quinta. Na sexta-feira, eu não tinha dinheiro. Eu falei, até hoje é o último dia. Se for, alguma coisa vai acontecer. Uma pessoa do Brasil me liga. Do Brasil. Eu já tinha vindo aqui. Ele me liga e fala assim, Camilo, eu estava orando. E eu estava orando aqui e Deus me falou teu nome, não sei porquê. Mas ele não era um pastor, não era um missionário, não era um empresário que estava orando. Uma pessoa que amava o Senhor e falou, liga para o Camilo. Ele precisa de algo. Assim, ele me liga. Você precisa de algo? Falei, olha,
eu só preciso pagar um boleto. Eu falei por causa de que ele estava me pedindo. Eu não chamei ele. Ele fala assim, é isso que eu tenho que pagar. Cara, me depositou, sei lá, hoje seria 2 mil, 3 mil reais a mensalidade por 6. 12 mil, 15 mil reais. Do nada, assim. E ele nunca tinha feito isso. A questão é que eu me inscrevo nesse dia e aí começa uma jornada de estudo, finalizo a minha faculdade com graus de honra. Deus me falou que eu tinha que ser o melhor da minha aula e a graça de Deus me capacitou para isso. Me graduo, me formo, mas a minha formação queria ser com grau de honra, diploma, eu renunciei por estar no México. A gente estava numa viagem missionária. No dia Você não participou da formatura? Não participei da formatura. Recebeu? Eu só obedeci o que Deus me mandou fazer, nunca sem entender, nunca entendi por quê. Na minha cabeça não fazia sentido. Naquela época, hoje, graças a Deus, nós sabemos que Deus está preparando ministros, mas competentes, né? Competentes no sentido de ter uma profissão, ter uma preparação, seja teológica, administrativa, financeira, médicos. Deus pode usar a todo mundo e não é secular, sino algo que, se Deus está mandando, faz parte do seu propósito na sua vida. Então, é igual de espiritual a nos preparar em um curso teológico. Hoje a gente vê isso, mas naquela época não era bem assim. Então, foi muito louco, foi uma loucura, porque eu me formei, eu falava assim, Deus, eu só obedeci, não sei porquê, mas eu tô indo para o México na minha formatura. E do México, eu fui para o Brasil. Fui, ministrei e tal. Logo em seguida, então, formou, vai para o México, do México já tem a direção. Eu recebo o convite da igreja que me convida e eu vou morar em Brasília. Mas no México você só vai ministrar ou já foi morar? Não, fui ministrar. A gente foi para ministrar. Foi muito louco. Foi lá em... Não foi em Yucatán. A gente ministrou mais de 15 cruzadas de milagres. Uau. Em cidades, assim, muito precárias, assim. Foi um evento muito precioso de umas igrejas coreanas. Que, muito lindo que eles fizeram e a gente fez parte disso e foi tremendo. Foi uma das maiores loucuras que eu já vivi. E foi lá nessa região. Aí volto, aí eu venho para o Brasil. E aí estou aqui até agora. E como foi, já depois de tudo isso, voltar, receber a notícia que tem que vir para um outro país, uma outra cultura, um povo totalmente diferente? Sim, como eu falo, eu não tinha essa sensibilidade como hoje de poder saber, é lá, eu tenho que ir, o Senhor me falou. Se não foram muito tempo de oração, de pedindo a Deus direção, de saber o que ia fazer da minha vida, né? Porque já sair da escola foi um desafio de saber o que eu ia fazer. Entrar na faculdade e por 4 anos, 3 anos e meio, não sei, porque eu me formei antes, porque eu estudei de manhã, tarde e noite, para poder finalizar logo. Só para ter na minha cabeça que eu estava lá só por obediência, né? Por saber que Deus tinha me mandado. Então eu estudei manhã, tarde e noite, literalmente para poder terminar logo a faculdade e poder sair a meu verdadeiro trabalho, que era missões, pregar, o que for. A questão é que eu recebi 2 convites. Um para poder estar servindo uma igreja nos Estados Unidos e um para poder servir uma igreja em Brasil. Naquela época, na minha cabeça, eu achava que era Estados Unidos primeiro. A questão é que no visto, eles me negam o visto. Sério? Eu fiquei super assim, triste porque eu fiz tudo certinho, sabe? Quando eu não tinha nem intenção de ficar, tipo assim, de fazer coisa errada, nada. E eles falam, não, você não pode ir para os Estados Unidos, está negado o visto, você não pode ir. E eu fiquei assim, tá bom, então é o Brasil. Se não é lá, é o Brasil. E aí eu vou para o Brasil e aí começa uma jornada bem especial aqui no Brasil. Isso nós estamos falando qual ano? Isso faz... eu acho que isso foi no ano 2022. Não, 2012. 2012. Eu acho que mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos 12 a 13 anos que eu tô aqui no Brasil. Tô casado faz 10, uns 13 anos já que passou e, bom, uma loucura. A gente, o nome do nosso podcast é Elevado. A gente há um tempo atrás, vamos fazer um podcast, vamos. Estrutura pronta.
o filho já estava nascendo, só que não tinha nome. E a gente estava indo um dia para Floripa, falando, Deus, dá um nome pra gente, cara. Precisamos ter um nome, só que não pode ser um nome qualquer, não por desmerecer nomes, mas a gente falou, Senhor, tem que ser algo que vá falar daquilo que a gente quer conduzir as pessoas que vão assistir a esse lugar. E abrindo a Bíblia e lendo o nome, e falando, Felipe, Isaac... Pesquisando significados. Isaac Podcast, não. Cara, a gente dando risada no carro, de repente, não sei como apareceu Elevado. Quando eu falei Elevado, ele falou, é isso. E aí a gente comentava aqui antes de começar que o porquê desse nome. Porque nossa maior intenção é fazer com que as pessoas vejam que há um lugar mais alto. Sim. Que há um lugar onde as pessoas têm acesso por causa de Cristo e que você não vai chegar e subir de um minuto ao outro. Você vai ter que galgar dia após dia, Sim. subir passo após passo. Então a gente viu que o pastor Camilo começou como um mero pregador, como uma criança, que pôde obedecer ao Senhor e que foi subindo de passo a passo e que hoje está numa terra muito mais alta e consegue enxergar muito mais longe. Sim. Agora, diante de tudo isso, Camilo, como você diria para que as pessoas que estão assistindo hoje falam, cara, mas o que eu faço para começar, Camilo? Porque as pessoas desejam fazer. O problema não é o desejo fazer, mas o que eu faço? Sim. Porque o que eu faço faz com que eu não tenho tempo para errar mais. Talvez tenha pessoas que falam assim, cara, eu já tentei tantas coisas, o que eu faço para começar a caminhar para chegar nesse lugar elevado? O que você diria depois de você ter subido a um lugar mais elevado e conhecer o propósito do Senhor, começar a entender? O que você diria para alguém que está vendo? Eu aconselharia poder pedir ao Espírito Santo que te revele o que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a porta para a gente poder experimentar a realidade celestial. A cruz de Cristo é muito mais do que um momento de dor, sofrimento, aquela cruz que nos mostraram na paixão de Cristo, né? Aquele momento de dor. Essa é a cruz do Calvário. A cruz de Cristo é a gente poder verdadeiramente cruzar de uma realidade terrena a uma realidade celestial. E isso não é algo que Deus nos fala desde uma perspectiva façam, porque se vocês fazem eu vou premiar vocês, vou dar um galardão. Ele fez primeiro. Só que a cruz dele foi diferente da nossa. A cruz de Cristo eterna foi ele sendo Deus Todo-Poderoso, poder cruzar a uma realidade terrena e se tornar um homem. Essa cruz dele é muito mais complicada que a proposta de Deus para nós. Que é nós, sendo homens pecadores, poder cruzar a uma realidade celestial onde somos filhos de Deus. Então a cruz é uma realidade que nos beneficia ou nos traz um benefício para a gente poder experimentar esta realidade elevada. Esta cruz, em termos práticos, é poder simplesmente renunciar à tua história. É você, como diz, se nos tomar Colossenses, ou Filipenses, perdão, tenha no mesmo sentir que houve em Jesus Cristo, que ele, sendo homem, se despojou a si mesmo e se fez carne por nós. Esse despojar é o que nós em prática temos que fazer todos os dias. Porque a mensagem de Jesus aqui na Terra é uma mensagem onde a cruz que ele nos estabelece é uma cruz diária. Mas não uma cruz de peso, de morte, de destruição. É uma cruz de vida, de restauração, de identidade, de propósito. Muita gente vê a cruz como um momento difícil. Mas quando você vê a Jesus falando da cruz, você vê que havia uma alegria proposta depois da cruz. E por causa desta alegria, ele suportou todas as coisas que eram necessárias. Que foi o quê? Renunciar à sua própria vida, negar-se a si mesmo por causa de outros. Ele fez primeiro. Não só aqui na terra, sino lá nos céus. De deixar sua glória por nós, pensando em nós. E essa proposta é, eu fiz, vocês podem fazer, só que de forma inversa. Abandonem seus pecados, abandonem suas vontades, abandonem seus desejos pessoais e experimentem a minha vontade elevada. Experimentem minha vontade eterna. Experimentem minha identidade em vocês eterna. Eu dei destino para vocês ali. Se vocês querem conhecer,
Eu só preciso que vocês me sigam, tomem sua cruz, neguem-se a vocês mesmos e experimentem minha vida. Em outras palavras, a proposta de Deus pós-cruz é muito superior e elevada do que a nossa proposta aqui na Terra. E esse é o caminho para mim mais, entre aspas, difícil, mas mais prazeroso depois de que você faça. Aprender a renunciar ao que você quer para você mesmo e aprender a ouvir a voz de Deus. Por isso que a Bíblia ia falar sobre a mensagem da cruz, que desde criança foi o que foi guiando minha vida. Por isso que eu falei um pouco no início, reconhecendo que não entendia muitas coisas. Para mim não fazia sentido nada. Quando eu fui para Bogotá, eu liguei para meus pastores daquela época e eu falava assim: pastores, será que eu fiz algum pecado? Será que aconteceu alguma coisa? Que literalmente assim, nós vivíamos bem lá naquela cidade. Meu pai tinha dinheiro. Éramos, entre aspas, ricos, entre aspas. Nós vivíamos bem. De um dia para outro, a gente sai fugindo. A gente ficou pobre, minha mãe ficou sem esposo, a gente ficou sem pai. Cara foi embora, nunca mais sumiu. A questão é que nesse momento eu não entendia absolutamente nada. Mas meu pastor falava nessa época, ele falava assim: não veja dessa maneira. Deus te enviou para Bogotá para você poder cumprir o seu propósito. E depois você vai entender. E assim, hoje é muito lindo saber que tudo isso aconteceu, mas naquela época, eu só todos os dias chorando e falava: Deus, eu aceito o teu chamado. E se esta é a proposta, eu quero fazer a tua vontade. Eu renuncio ao que eu estou achando, porque eu achava que Satanás tinha matado a gente, destruído a gente, eu tinha pecado. Todas os meus pensamentos, à medida que eu fui acreditando nas direções de Deus, eu fui renunciando ao que eu poderia ter feito para Deus. E comecei a abraçar o que Deus queria fazer, aquilo que Deus queria que eu fizesse em Deus, que é muito diferente. Né? Poder viver em Cristo é a realidade do Filho de Deus. Então, esse é meu conselho. Eu acredito que se alguém, pelo Espírito Santo, porque isto não é um entendimento teológico, isto é um entendimento de revelação. Fala: Deus, eu renuncio à minha própria vida. Me mostra a tua vida, ele vai ser elevado. A palavra abundância, quando a gente vê nas Escrituras que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falando, eu vim para que tenham vida e vida na abundância. A palavra abundância ali é vida superior. A vida que Jesus veio trazer aqui na terra é a vida que ele nos elevou. Toda conquista na cruz do consumado do Tetelestai é uma vida espiritual que ele já conquistou por nós. O seu reino já é real para nós. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que nascem em Cristo são chamados de filhos, fomos adotados como filhos e fomos assentados, fomos levados a lugares celestiais, a regiões celestiais em Cristo. E esse em Cristo é a nova proposta de Deus para seus filhos. Então, se nós podemos ver a grandeza da cruz de Cristo operando em nós todos os dias, poderemos ver a mensagem da cruz operando esta vida nova que ele nos deu em seu Filho. Então, essa é para mim uma mensagem que se eu posso falar para as pessoas, de forma prática, é o melhor que a pessoa pode fazer. Aprenda a renunciar ao que você quer fazer. Aprenda a orar ao Senhor, falando: Deus, eu quero fazer isto. Mas o que o Senhor quer? Esse tipo de perguntas, diariamente, elas vão mexendo na tua vida em termos de decisões, de direções. Tá bom, faz isso. Tá bom, isso pode fazer. Não, fica quieto. Às vezes você vai querer fazer e só esta oração vai tirar o desejo, vai tirar a vontade. Já foi uma resposta de Deus. Às vezes não será uma voz que vai falar: Camilo, faz isso, vira à direita. Não, às vezes é um sentir, às vezes é uma ausência de paz, às vezes é um medo que você fala: não, isso aqui não pode ser. Então melhor para. Melhor para, porque essa oração que você acabou de fazer já está mexendo dentro de você para você poder viver aquilo que você está orando que queria viver. Entende? Então, esta vida de crucificado não é uma vida ruim. Ao contrário, é uma vida nova que vai se renovando todos os dias através daquilo que nós vamos, entre aspas, renunciando. Que quando você vive a experiência, você não renunciou, você tomou a parte boa.
né? É como, não sei, que exemplo falar, né? Mas é como teu pai falar assim, escolhe um carro, só que o cara já comprou uma Ferrari, entende? Tipo, que carro você quer, né? Aí você fala, não, quero um Ninho, quero, não sei, qualquer tipo de carro, entende? Mas nunca vai se comparar ao desejo do teu pai, entende? Nunca, jamais. Os planos de Deus sobre as nossas vidas, como diz a palavra de Deus, eles sempre são superiores. Eles são elevados, eles estão muito mais acima do que os nossos. Aprender a renunciar aos nossos planos é a proposta de Deus para nossas vidas. Você vai entender que os planos de Deus são muito melhores. Só que nesse gancho é muito interessante porque para que a gente possa renunciar, existe uma canção que é Rude Cruz, né? Levarei eu também minha cruz. O homem que escreveu essa canção, ele estava numa depressão profundíssima. E ele, um dia, no meio desse momento em que ele estava afundado, Deus deu essa canção a ele. Então, muitas vezes a gente acha, eu não tenho mais nada para entregar para Deus. Não, você tem. E quando você acha que não tem mais nada, você não tem mais força, o Senhor te toma nesse lugar e Ele te leva. Sim. Porque muitas vezes a gente fala, cara, eu vou fazer. Você não consegue fazer nada. Você só precisa fazer uma coisa, que é entrar nesse ambiente de renunciar como Cristo renunciou e teve que descer. Sim. A gente vai renunciar para poder subir. Exato. Para esse lugar elevado. Eu gosto muito de história de canções. Então essa aí foi muito legal, que quando ele cantou, que ele ia levar a cruz dele até uma coroa ele trocar. E ele cantou isso e ele foi arrancado de um lugar de depressão. Isso 1800 e tanto, que não existia ainda alguém dizendo, olha, isso é depressão. Todo mundo achava que era um demônio, todo mundo achava que era isso e tal. E quando ele renunciou a vida dele para entrar nesse ambiente, ele foi curado através de uma canção e da renúncia dele, né? Uau. Sabe, uma coisa interessante, quando tu falava minha imagem de Jesus no Getsemane. Para mim, eu acho que essa foi a cruz da alma de Jesus. A cruz onde ele, sabendo em seu espírito tudo o que ia acontecer, porque até ali nada estava fora, ele sabia que estava chegando sua hora. Ele não estava fugindo. Eu creio que ele estava verdadeiramente tendo esta experiência. Getsemane, vocês sabem, significa prensa, né? Esse momento onde o olivo é prensado. Eu creio que ali é um verdadeiro exemplo do que nós precisamos viver todos os dias. Jesus, nesse momento, ele fala assim, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão seja feita a tua vontade. Esse momento de angústia, de sofrimento, eu acredito que é o que nós vivemos todos os dias quando temos esta conduta interna, que é onde a situação exterior nos está pressionando e eu tenho a opção interior de falar, Deus, se for possível, que não passe isto, mas eu quero viver a tua vontade. E se tem que passar, eu quero fazer. Eu permaneço aqui. Eu permaneço. Uhum. Essa decisão interior de você se quebrantar a você mesmo é o que todos os dias nos está renovando em entendimento, em amor, em graça, para a gente poder ir. Eu acredito que o que Jesus sofreu ali foi muito intenso para ele poder viver toda a experiência até a cruz do Calvário, sabe? Então, eu acredito que se nós levamos isso dentro, e eu gosto de falar isso e já ministrei em alguns lugares, né? Hoje, pela graça de Deus, a gente ministra em muitos lugares, né? E eu sempre falo que quando Jesus estava ensinando sobre oração, né? Lembrando, ensina-nos a orar. Sim. E Jesus fala assim, você quando ore, feche a porta, né? Vai a teu quarto, feche a porta e ore a teu pai que vê no secreto e ele no público te recompensará, né? Esta mensagem nós sempre tomamos mais como uma figura de orar em um quarto físico. E eu acho maravilhoso nós poder ter nossa vida de oração em um quarto físico. Mas quando você vê Jesus orando ao Pai, a primeira oração que ele fala é Pai nosso que estás nos céus.
Então, aquele quarto onde o Pai está, que ele te vê, não é um quarto físico. É um lugar elevado, um lugar celestial. Em outras palavras, Jesus estava falando assim: se vocês verdadeiramente querem ouvir a Deus, vocês precisam ser elevados. Vocês precisam subir. Porque seu Pai, mais do que ouvir, ele quer ver a atitude de renúncia de falar: Deus, eu quero fazer assim. Mas o que o Senhor quer fazer? Quando a gente fala isso, imediatamente somos tomados e levados a um ambiente espiritual e celestial. Para ouvir ao nosso Pai. Então, eu creio que se a gente tem essa consciência, esse quarto, mais do que um lugar físico, é um lugar espiritual onde Deus inaugurou em nós, chamado Espírito, que é a habitação de Deus para nós. Se entramos a este lugar, nós estaremos sendo dirigidos pelo nosso Pai. Faz isso, não faz isso. Só que isso é uma atitude do nosso coração querer fazê-lo. Deus nunca nos vai obrigar a não renunciar às nossas vidas. Nós somos filhos. Como filhos, Deus quer que a gente decida por livre e espontânea vontade, em amor, poder obedecê-lo. Tá, entende? Mas eu vou pegar um gancho agora aqui que eu não... Senão eu esqueço da pergunta. Mas a gente vê um Paulo que tinha tudo e quando viu ao Senhor, falou: cara, eu não posso mais permanecer do jeito que eu estava. João, quando teve a experiência no Getsemane, ele caiu no chão e se... Você vê que esses homens que tiveram uma experiência com o Senhor tão poderosa a ponto de não ter como mais sustentar uma vida, sustentar mais uma carreira, sustentar mais aquilo que ele achava, foram quebrados no meio, puderam ser usados pelo Senhor. O que você diz a respeito dessa tua perspectiva? Porque muitas vezes as pessoas dizem: Senhor, me usa. Mas para que o Senhor possa nos usar, ele tem que moer. Vai espremer bastante. Aí tem o outro lado. Sim. A Bíblia fala assim em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados conforme ao seu propósito, né? Este é um versículo muito profundo em termos de ver que em todos os aspectos da nossa vida, Deus Pai está presente. Numa tradução diz assim: Deus age em todas as coisas. Só que ele só age quando a gente tem um entendimento. Seu propósito. Seu propósito. Só o fato de a gente entender que não é que Deus tem um propósito pessoal para mim, sino existe um propósito de Deus em seu Filho aqui na Terra, você já é incluído no seu propósito. Só o fato de renunciar ao teu propósito. Eu quero ser médico. Eu quero ser. Meus pais querem que eu seja. Tudo bem. E o que Deus quer? Quando você fala assim: não, eu quero o que Deus quer, todas as coisas começam a cooperar para que o seu propósito se cumpra na tua vida. Então, muitas vezes, o que Deus está demandando de nós é simplesmente esse entendimento de: Senhor, eu renuncio ao meu propósito, entro ao teu propósito. Quando entramos, todas as circunstâncias de pressão começam a dar ensinos, luz sobre algo que eu preciso ir. Que esse é o objetivo das situações. A Bíblia fala: nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória, para não ver o que os nossos olhos veem, sino ver o que o eterno, a eternidade nos mostra. Em outras palavras, quando Deus começa a nos incluir em seu propósito, as coisas começam a ter um sentido totalmente diferente para nós. Nós não só vemos um câncer acontecendo, uma situação financeira difícil. Nós vemos um ensino de Deus no meio de um câncer. Nós vemos um ensino de Deus no meio de uma provação financeira. E ali ele vai se revelando para que a gente possa ver claramente hacia onde ele nos está dirigindo, né? Então, eu creio que se a gente está disposto para isso, Deus vai trazendo luz. Para mim, hoje, sendo mais direto na tua pergunta, se Deus não consegue abrir os teus olhos de quem Ele é, você nunca jamais poderia fazer aquilo que Ele te propôs. Se nós não vemos o que Deus nos está propondo, nós não vamos. Estou falando de uma questão espiritual. Só que isso não depende da gente. Que aí é onde muita gente fica lutando. Deus, mas eu quero aquela experiência, me dá aquela experiência. Por que Paulo, por que aquele pastor tem e eu não tenho?
Eu creio que isso é uma questão da soberania de Deus, onde Deus, conforme a seu propósito, em algum tempo, ele nos introduz em ambientes de luz, de iluminação. E esta iluminação abre os nossos olhos. E por causa disso é que eu vou. Essa era a oração apostólica mais forte quando você lê os apóstolos no Novo Testamento. Eles não oravam para que Deus desse casas novas, para que Deus curasse as pessoas. Eles oravam em termos de imposição, mas eles não gastavam tempo orando para os benefícios pessoais das pessoas. Que não está errado fazer, mas eles focavam em que? Senhor, nós oramos para que haja luz e que sejam abertos os olhos do vosso entendimento. Oramos para que conheçam a plenitude de Cristo. Oramos para que seus olhos se abram. Essas orações apostólicas estavam focadas para quê? Para que, se Deus quer que seja aberto em vocês, nós concordamos com isso. E isto faz muita diferença. Por quê? Porque à medida que Deus vai abrindo os nossos olhos e a gente vai entendendo a Deus, nós vamos entendendo que existe uma obra elevada nos céus que já foi feita. Se já foi feita, eu não preciso fazer nada além do que já foi feito. Entende? Esta obra é a obra consumada de Deus. Ali é onde nós verdadeiramente somos colaboradores para Deus aqui na Terra. Porque se Deus já fez tudo, por que eu vou querer ajudar a Deus a fazer algo novo? Entende? Agora, se pelo Espírito Deus abre meus olhos e fala, e naquilo que eu fiz isso através de você na tua casa, nesta nação, nesta família, neste lugar, você vai poder se disponibilizar mais, sendo coerente à obra de Deus eterna. Então, esse é o nosso descanso hoje. Saber que muitas vezes eu não sei meu futuro, mas eu tenho uma palavra de hoje. Então vai pela palavra de hoje. Deus te falou de algo e ela hoje. Te sustenta. Ela vai te sustentar. Porque você não pode estar pensando no futuro. Você tem que estar desfrutando o seu hoje. Sabendo que essa palavra de hoje já foi uma palavra que você veio fazendo e obedecendo pouco a pouco, à medida que Deus foi falando. Então, eu creio que se nós aprendemos a olhar desde cima, né? Se a gente consegue ser elevados em uma visão onde Deus Pai já fez algo por nós, nós poderemos colaborar aqui na obediência, assim como Jesus abriu o caminho para nós. Como? Em obediência, em amor. Se vocês veem os evangelhos não falam de Jesus. Os evangelhos falam do Pai. Os evangelhos falam mais da pessoa do Pai do que o próprio Filho. Por quê? Porque o Filho, ele estava fazendo o que ele viu primeiro seu Pai fazer. Então, a forma como nós vivemos o Evangelho é por exemplo. Exemplo de quem? De nós para as pessoas? Não. De Cristo para nós. E do Pai para Cristo. Então, quando nós olhamos o exemplo vivido, encarnado em Jesus e seus apóstolos, nós podemos falar, vale a pena nós também viver a mesma realidade deles. Entende? E nós não falamos nós falamos do que vimos e ouvimos, como Paulo e João falaram. Exatamente. Pedro e João falaram, né? Exato. Eu estava falando com o Felipe antes que se nós acreditamos no que o apóstolo João viu, que foi um lugar elevado, uma porta que se abriu nos céus, tudo é. Quando vocês... Este nome elevado é muito profundo quando vocês começam a ler as escrituras, porque tudo aponta para lá. À medida que mais se abre o entendimento do que é em cima, mais efetivo nos tornamos aqui embaixo, sabe? E às vezes são coisas que, por mais que Deus te abra teu entendimento e você entenda, se você não tem a capacitação de Deus, você não vai poder comunicá-las, né? Que o apóstolo Paulo falava, né? Há coisas que são inefáveis, são indecíveis, eu não consigo comunicar, mas eu estou fazendo o que eu estou enxergando hoje, pouco a pouco, que esse é o objetivo, né? Mas se existe essa realidade, e essas devem ser os focos das nossas orações, devem ser essas. Senhor, abre o meu entendimento, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, porque eu quero entender o que o Senhor vê de mim. Uma vez, e esta é a loucura, uma vez que Deus abra algo para ti, seja fiel, vá até o final. Que esse é o caminho que João viu. Isso está em 1 João capítulo 1, versículo 1. Aquele que era desde o princípio,
aquele que ouvimos, aquele que vimos, aquele que contemplamos e aquele que as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Para mim, essa é a forma que Deus opera em nós. Só que ele é um caminho. Quem é primeiro? Aquele que era desde o princípio. Quem é? Cristo. Se nós focamos a nossa vida e Cristo é o centro, nós começamos a ouvir a voz de Deus. Por que não ouvimos a voz de Deus? Porque você é o centro ainda. Você ainda pensa muito em você para poder ouvir a Deus. Você quer um conselho de Deus. Você não quer uma direção de Deus. Se você entende que esse é Deus para a sua vida, a voz de Deus não vai ser tão clara para você. Mas se você diz, Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro, Ele mesmo vai querer te falar. É diferente. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes as pessoas querem um milagre. Você já pensou que Deus quer mais um milagre do que você? Você já parou para pensar que Deus quer te ver muito mais rico, próspero do que você quer para você mesmo? A questão não é a riqueza ou a prosperidade. A questão é você encontrar plenitude em Cristo. Uma vez que você quer plenitude em Cristo, você não quer mais riqueza nem prosperidade. Você tem tudo nele. Aí Deus diz, você entendeu? Sim. Então preciso que você seja rico e próspero para que você cumpra meu propósito. Ou não. Vai para missões, sofra pelo evangelho e morre numa prisão. Você vai estar igual de pleno àquele que ficou rico. Não sei se me fez entender. Sim. Ou seja, quando Cristo, aquele que era desde o princípio, que é nossa origem, se torna uma realidade, ele começa a dirigir as nossas vidas pela sua palavra. Só que esta palavra vai começar a mexer com a nossa visão espiritual. E uma vez que você comece a ver essa visão espiritual, você vai começar a ter momentos de contemplação. A contemplação, para mim, é o momento mais precioso de uma palavra. Que é você poder ver algo, uma impressão, um desejo, uma vontade e ficar fixando nisso. Você poder falar, Deus, eu não entendi, mas eu estou vendo algo. Eu não entendi. O que é isso, Senhor? Você parar naquilo. Você ficar olhando para isso e falar, Deus, me explica mais. Talvez nesse dia não venha nada. Mas no outro dia vem um profeta. Vem uma pessoa lá do Nordeste. Vem uma pessoa, sei lá de onde, e fala assim, Cris, eu tive uma visão contigo. Eu não sei o quê. Aí vai confirmando. Por quê? Porque o seguinte passo ali, segundo João, é as nossas mãos apalparam. Em outras palavras, se encarnou. Você está vivendo, se fez real. Né? A respeito de quê? A respeito da palavra da vida. Então, eu creio nisso. Desde criança eu vejo isso. Desde criança eu vivo isso. Aí já vamos entrar onde a gente quer saber também. Eu acho que é a mesma coisa meu de Felipe quer saber. Meu irmão, e a gente sabe que Deus te usa muito. E quando você fala de minhas mãos apalparam, eu sei que muitas vezes Deus te usou em palavras, mas você também, Deus te fez tocar em lugares e fez mudar situações, mudar vidas. E também é algo que a gente gostaria de saber a respeito de como o Espírito Santo se move na sua vida, a respeito de milagres, maravilhas, que a gente sabe que ele te usa muito para isso. Sim. Olha, por graça de Deus, isso é uma das coisas que eu agradeço muito às pessoas que Deus colocou para me cuidar. Tanto meu primeiro pastor, Juan Carlos, depois o pastor Ricardo, da Colômbia. Foram toda uma bênção. O pastor Felipe Kim, de São Paulo. Todos os pastores que me tocaram, me ensinaram coisas muito preciosas. Mas por graça de Deus, tanto a primeira igreja como a segunda, eles me ensinaram algo que para mim é a base de tudo isso. O quê? O teu relacionamento e intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, é inegociável. Você não pode negociar isso nunca. E eu fui muito ensinado ao quarto secreto físico, por muito tempo. Quando eu falo do quarto secreto espiritual, hoje é algo que eu entendo pela palavra. Mas naquela época era tipo... o físico e por horas. O físico por horas. E para mim esse quarto era o céu. Eu saí de lá e voltava para o inferno. Eu voltava para a situação difícil da vida. Só que quando entrava nesse ambiente, algo acontecia. Haviam direções, palavras. E eu falo de coração, de verdade. Não foi de um dia para outro que Deus começou a falar, a direcionar. Foram muitas situações difíceis que eu não entendia nada. Eu entrava nesse lugar, não ouvia nada, não sentia nada, mas eu estava lá. Só o fato de estar permanecendo, buscando, que para mim isso é uma das grandes
característica de um filho de Deus é a atenção, é a permanência, é o querer, é o posicionamento. Exatamente. Eu querer ouvir. Que é exatamente essa condição que o Pai quer. Quando Jesus está falando de oração, oração é falar, não é verdade? Se eu te falo, você... Fala. Não, escuta. Você não prioriza a visão. Você prioriza a audição, não é verdade? Sim. Jesus deveria ter falado assim: teu pai que te ouve em secreto te recompensará em público. Mas ele fala assim: teu pai que te vê. Porque o pai não demanda a gente poder que ele me ouça. Ele demanda que a gente se posicione. Ou seja, o nosso posicionamento de espera, de saber que Deus vai falar, é necessário para que a palavra de Deus em qualquer momento da nossa vida possa vir. Seja num quarto, seja no ônibus, seja no banheiro, seja onde for. Eu acredito que esta é uma vida no Espírito que nunca para. O que Deus quer? Que você fique, que você permaneça neste lugar secreto espiritual, dependendo do Senhor. E aí, quando você quer isso, meu irmão, você está orando num quarto secreto, Deus te fala. Alguém está te xingando, te falando feio. Se você está permanecendo nesse lugar, o Espírito Santo pode te falar da pessoa. E você vai falar: meu Deus, mas eu tenho vontade de bater no cara. E o Espírito Santo: mas eu quero que você abrace ele. Aí você vai ter que fazer a cruz diária, né? Aquilo que a gente estava lá no início. Se você vai renunciar à tua vontade para fazer a vontade de Deus, ou você vai fazer o que você quiser. Eu te aconselho, faz o que Deus está te pedindo, que você vai ver o poder de Deus agindo através da tua vida. Então, desde criança, isto foi muito forte. E eu acreditei. Então, cara, todos os dias tem a minha tempo de oração forte. Meia hora. Não começou assim, né? 5 minutos, 10 minutos. Foi aumentando. Eu não abri a mão do meu tempo de oração. E aí foi onde Deus começou a me falar. Eu comecei a discernir a voz. E no início eu não sabia que eu era ser missionário. Só que à medida que a voz foi me direcionando, ela começou a me falar meu destino, meus propósitos, nele, né? Os lugares onde ele ia me levar. Deus usava profetas, Deus usava pessoas. Porque quando você conhece a Deus, você conhece que sua palavra é suficiente para fazer todas as coisas aqui na terra. Se eu consigo ouvir a palavra de Deus, eu tenho tudo. Tudo que eu preciso. Isto é o que a Bíblia fala de vida de fé, né? Então, isso foi para mim mais louco. Então, cada homem de Deus foi muito importante. A base foi essa. Só que, por exemplo, parte de curas, milagres, maravilhas, eu sempre achava que eu tinha que ter um dom. Eu sempre achava que Deus tinha que me dar um dom espiritual para orar por um enfermo e esse enfermo ser curado. Esse era meu pensamento na época. E um dos pastores que Deus usou para me cuidar, ele falou assim: de onde que tu pegou isso? Da Bíblia? Falou assim: então, antes do dom vem o mandamento. Falou assim: o dom, a Bíblia diz que se o Espírito Santo quer te dar, ele te dá. Mas se ele não quer, você não vai ter. Agora, o mandamento é para todos. O mandamento é para todo aquele que crê em seu nome. Em seu nome expulsaremos demônios. O mandamento: em seu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mandamento. Mandamento é uma ação já intrínseca em todo filho de Deus. Para que o evangelho de Deus se espalhe por todas as nações da terra. Cara, para mim isso foi puf. Porque eu falava: então não preciso ter dom? Sim, não precisa. Só precisa obedecer. Obedecer é o quê? Ao mandamento. Não é uma graduação que vai me... Não, é simplesmente um ato de obediência. Um cristão, um filho de Deus, um doente não pode passar do nosso lado assim normal. Mas se é parte da tua família, se é pessoa que tu conhece. Eu não tenho nada em contra da como se fala? Do remédio, da medicina, nada. Mas a prioridade de um filho de Deus elevado ou dos céus é poder tomar o recurso dos céus. O que é o recurso dos céus? Deus te curou. Não, Deus não vai te curar. Deus te curou. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quer dizer que Deus já fez. Então, se eu sou filho de Deus e acredito, por mandamento eu tenho que orar por um enfermo. Só se ele não quiser. Entende? Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida como filhos de Deus. E aí a pergunta, né? E se não se sara? Eu sempre falo para as pessoas: isso é problema de Deus. Isso não é problema teu.
Porque você não sara ninguém, meu irmão. Você é só um instrumento de cura para as pessoas. A tua parte é obedecer e impor a mão. A parte de Deus é curar quando Ele quiser, né? Então pode ser como Jesus, pode ser na hora, pode ser um pouquinho ali, pode ser daqui a pouco, pode ser à distância. Há muitas formas de Deus curar as pessoas. Então para mim foi muito forte esse ensino, porque desde esse dia em diante, meu irmão, eu orava por tudo. AIDS, dor de cabeça, dor de unha, tudo eu orava. Nada passava batido. Nada passava batido, porque eu acreditei. E assim, sendo bem sincero, a primeira vez que eu... é engraçado isso. A primeira vez que... Isso eu entendi no Brasil. Eu vim ministrar no Brasil e este pastor me ensinou muito isso. Eu voltei para a Colômbia cheio de palavras de que Deus ia fazer milagres. Eu nunca tinha visto um, mas eu tinha palavras que ia acontecer, papapá. A questão é que quando eu chego para a Colômbia, depois de uma viagem no Brasil, eu recebo uma ligação. Camilo, eu tenho uma mulher na UTI, em tal hospital, papapá. Você quer ir orar por ela? Eu falei, meu Deus, começou. Ela vai ser curada. A questão é que eu falo assim, eu vou. Aí eu vou lá na cidade. Eu nunca tinha visto um milagre, tá? Estou falando que... Eu orando por pessoas. Eu tinha visto milagres acontecendo na igreja. Muitos. Mas eu orando, até esse momento eu estava esperando o dom. Entende? A questão é que eu vou lá no hospital. Quando eu chego, já tinha fechado o hospital. E eu falei, meu Deus, então será que não era para vir? O Espírito Santo fala para mim. Que é aí onde eu quero tocar depois. Uma coisa é ter um dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e outra coisa é você ouvir a voz de Deus. O dom de palavra de conhecimento, ou de sabedoria, ou de profecia, ou de revelação, é dado pelo Espírito a quem Ele quer. Mas a voz de Deus é para todo filho de Deus. Então ali eu ouvi a voz de Deus. E Ele falou assim, só entra. Eu falei, meu Deus, entrar? Mas está fechado. Entra. E literalmente eu obedeci. Eu falo hoje, porque passou, mas no momento, taca o coração, assim, tu tá ficando louco. É normal para os filhos de Deus. A questão é que veio segurança aqui, tava tudo fechado, e eu olho para ele, falo assim, boa tarde, passo a catraca, não sei como abriu, simplesmente passo, eu vejo que ele nem me vê, eu vejo UTI, não sei que andar, era lá em cima, não sei por que era lá em cima, subo, e eu assim você fala no nervosismo de estar fazendo isso pela primeira vez. Chego na UTI, os médicos me veem assim falando, o que tá fazendo aqui? Tu não pode estar aqui. Imediatamente eu falo assim, eu vou orar por aquela senhora. Lá orar? Tá bom. Bota todos os utensílios, né? Os tapa-boca, não sei como fala. Sim. Todos, eu fiquei por causa que era a UTI. Vai lá, pode ir. Eu vou lá. Falo assim, eu tô aqui porque ela tava em coma, né? Eu falo pra enfermeira, eu vou só orar por ela e vou embora. Mas eu creio que Deus vai curar ela. Eu tava cheio da unção ali pra orar por ela. A questão é que começou a orar. Ela tava em coma. O coração começa a palpitar mais rápido. Dig. Começou a orar. Falei assim, em nome de Jesus seja curado. E eu saio, falo assim, cara, aquela mulher foi curada. Eu tinha certeza. Por tudo que tinha acontecido. Tá me entendendo? A questão é que no outro dia me ligam e falam assim, Camilo, muito obrigado pela tua oração. Foi muito boa. Mas a mulher faleceu. Quando fala que faleceu, eu falei, meu Deus, cara. Sabe, tipo, minha primeira vez foi morte, né? Mas na verdade a gente não sabe nem o que pode ter acontecido ali. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que se Deus te dá uma palavra, Deus é fiel à palavra dele. Você só precisa fazer o que Deus te manda fazer. Dando certo ou dando errado. Entre aspas. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Na nossa visão, né? Na nossa visão, certo ou errado. Exatamente. Quando você começa a ver desde a perspectiva de Deus, muitas coisas que Deus te pede nunca faz sentido. Mas quando você obedece, começa a fazer sentido. Ou às vezes sim, Deus tem uma palavra clara e você tem que ir e acontece. Glória a Deus. Mas se não acontece, você precisa permanecer no mandamento, na ordem, que é a forma que Deus vai nos ensinando. Sempre que eu falo do senhorio de Cristo, da forma como Deus nos manda a fazer coisas, eu sempre coloco primeiro a prioridade de poder ver um pai mandando, mais do que um senhor. Por quê?
Porque um Senhor te usa para fazer aquilo que está mandando fazer. Mas um pai sabe tua capacidade. Ele não te envia se você não está pronto primeiro. Ele não te coloca em ambientes onde você vai ser morto. Ele te coloca em ambientes onde você vai estar capacitado para estar lá. Quando somos enviados por Deus como filhos, nós podemos errar. Sim. Porque como filhos, nós vamos pedir ajuda ao pai como fazer certo. Mesmo que erremos. Entende? Não sei se tem filhos, sim, mas... bom, tu tem filho. Quando eles vão crescendo, à medida que vão crescendo, o certo e o acerto ou o erro, eles só se aprendem na prática. Sim. Não tem como ensinar o teu filho se ele não erra. Não tem. E você também não sabe. Você ser pai é uma loucura. Porque ninguém te ensinou. Na verdade, a gente aprende a ser pai com o filho, né? Exatamente. Só na prática. Só na prática. Só na prática. Em Deus é a mesma coisa como filhos. Se nós não nos lançamos nesse ambiente de confiança em nosso pai, jamais vamos ver um milagre acontecendo. Ah, que Deus use outro. Não, mas é você, cara. Né? Então, eu creio nisso. Né? Essa foi resumindo a resposta. E eu vou fazer uma pergunta, então. Né? Vou pegar um gancho, como o Chris fala. Quando você recebe a ligação da pessoa falando, muito obrigado pela oração, mas ela veio a falecer. O que passou na sua cabeça? Naquela época, eu quase entrei numa depressão. Sendo bem sincero. Eu tenho que ser sincero. Sim. Porque hoje, se alguém me liga falando, ela morreu, eu fico feliz. Porque hoje eu vejo, sim, desde cima. Mas naquela época não. Que isso que as pessoas precisam entender. Todo mundo vê homens de Deus ministrando e pensam que o cara foi de um dia para outro acontecendo essa realidade, não sei, miraculosa. Só vestir uma armadura ali e já tá pronto. Não, todos têm experiências, sim, frustrantes e maravilhosas. Entende? Onde Deus fez coisas impressionantes e às vezes não, mas você obedeceu. Quando Deus começou a me permitir fluir em um dom chamado palavra de conhecimento, que Deus, pela graça de Deus, me permite às vezes fluir nisso, aconteceram coisas muito punk, assim, muito pesadas, que se não fosse por amor e confiança a Ele, nunca faria. Por exemplo, um dia eu fui numa igreja e Deus me mostra a vida de um cara e me mostra que ele estava traindo a sua esposa. Eu falo, meu Deus. Falei, tá bom. Aí Deus me fala pra ele que eu quero restaurar seu casamento. Você vai chamar ele e vai falar que Deus está lhe dando uma oportunidade para restaurar seu casamento. É só se arrepender e voltar que Deus vai dar força, capacidade para não ser infiel mais. Deus vai restaurar seu casamento, tá. Imagina eu com essa bomba na minha cabeça. Eu nunca tinha feito isso. Meu irmão, até eu ir lá, eu dentro de mim eu estava morrendo literalmente de poder falar, de alguém falar assim, e se não for? Você tá entendendo? Sim, sim. Tipo, uma loucura isso. Uma loucura. A questão é que eu falei, sabe o quê? Eu vou. Eu já tinha vivido outras situações, mas não assim. Né? Nessa especificidade, não sei como se fala, tão específico. Uhum. A questão é que eu fui lá, eu chamo o cara e falo assim, olha, eu fiz todo um esquema para uma volta. Eu falava assim, irmão, assim, ó. Eu posso errar. Eu falava assim, eu posso errar. Eu posso ser falso profeta. Eu posso ser uma pessoa que fale besteira hoje. Mas eu preciso falar. Eu falei a verdade para ele. Eu fui sincero. Que para mim isso é uma das grandes pontos de uma pessoa que quer viver a realidade de Deus. Davi, ele fala nos Salmos, ele fala assim, eis que Deus ama a verdade no íntimo. E no secreto, no oculto, ele me faz conhecer a sabedoria. Isso é uma das coisas que nos dá acesso à sabedoria de Deus, é falar a verdade. É ser sinceros com Deus. É ser sinceros conosco mesmo, com nós, com a nossa própria vida. Falar, Deus, eu tenho medo. Tá bom, mas fala para Ele. Não fica com esse medo como tua realidade. Se não fala, Senhor, eu não sei como fazer. Tá bom, o que eu faço, Senhor? Aqui dentro. Se a gente começar a ter essa vida de oração interior, o Espírito Santo estará quebrantando todo tipo de argumento humano que vai se tentar opor ao que ele está te pedindo. A sabedoria dele. Aí a sua sabedoria. Ali.
no secreto, num culto, ele me faz conhecer a sabedoria, que é o próprio Cristo, né? Então, ali fui e foi assim, dei toda uma volta e tal. No final, eu falei assim, irmão, Deus te disse que Deus queria restaurar teu casamento, tá? No final, ele me parou assim, calma, você está me querendo dizer que eu tô traindo a minha esposa? Quando ele fala isso, eu falei, meu Deus. E eu falei assim, olha, me desculpa se não for. Mas sim, essa é a palavra que eu tenho e eu não sei se faz sentido, mas se for de Deus, Deus não está te julgando, Deus não está te falando que tu é um pecador, Deus está te falando assim, eu te dou uma oportunidade. Se você não quer, tudo bem. Ele fala assim, então, irmão, eu não estou traindo minha esposa. E tudo bem, fica tranquilo, mas... Vai em paz. Fica tranquilo, mas eu tô de boa, eu não tô fazendo nada. Meu irmão. De novo a tua pergunta, o que você sentiu? Fiquei 3 dias de depressão. É uma modo de dizer, né? Mas fiquei muito mal, muito mal. Na minha cabeça eu falava assim, o que tô ouvindo? Fico decepcionado. Eu fiquei decepcionado comigo mesmo, tipo, eu falei, meu Deus, cara, eu fiz uma besteira, eu envergonhei o evangelho. Um monte de coisas passaram na minha mente pensando nessa situação. Tudo bem, passa um tempo, passa uns 6 meses, eu acho. Eu volto para essa igreja de novo. E eu pergunto pro pastor, cadê aquele casal, né? Porque eu queria saber se tava ali, né? Aí ele falou assim, não, então, aquele casal não tá mais. Deu um B.O. O que aconteceu? Aquele cara tava traindo sua esposa. Quando ele fala isso... Aí eu comecei. E ele abandonou a mulher e tal, isso aqui, não tá mais juntos. Ou seja, aquela palavra era verdade e ele tinha mentido e eu não sabia discernir se era ou não era. Estão me entendendo? Sim. Quando você começa a pautar a tua vida na cruz de Cristo, não importa a tua reputação. Não importa o que vão falar de você. O que está dentro de você te guiando para viver uma nova experiência, uma nova vida, vai ser maior do que a tua própria vida. Então você vai ver que você pode até ficar de mentiroso, mas você foi por ele, vai em paz. Se você fez por você, que esse é o problema. Muitas pessoas até usam os dons do Espírito, que isso é uma das coisas que eu vejo hoje terríveis. Usam os dons do Espírito Santo com milagres, curas, poder, profecia, para seu benefício pessoal. Isso é terrível. Para o evangelho, manipulação, para as pessoas e para ele mesmo. Porque Deus fala muito claro na palavra de Deus que muitos expulsarão demônios, curarão enfermos, profetizarão, farão milagres, mas Deus fala que não conhece eles, não sabe nem quem são esses caras. Isso é terrível. Porque esses caras fizeram um monte de coisas em nome de Deus, mas Deus nem sabe quem são eles. Então hoje, mais do que fazer, que isso é a consciência de um filho de Deus. Mais do que fazer coisas, é saber quem está me mandando fazer essas coisas. Se é meu pai, não importa, que venha. Se é meu pai... o respaldo dele e vai. É isso aí, sabe? Um dia a gente estava em Canoinhas, Camilo, pastor Facundo. Você lembra que a gente estava? Lembro. E aconteceu algo muito engraçado, muito interessante, Lembra que tinha um baterista que foi ministrar louvor com a gente lá? Lembro. E quando esse batera tava antes da gente subir para ministrar, aí eu não sei como foi. Tu lembra dessa história exatamente assim? Eu não lembro. Aí ele tinha um problema. E aí... Você consegue lembrar como é? Sim. Porque essa eu tava junto, foi muito legal. A gente estava tomando um café, né? Tinha servido um café. Que eu me lembro assim, né? Pode estar errado, mas a imagem... São tantas coisas, mas é o que vem na minha mente agora. A gente está tomando um café e na hora Deus me fala assim, eu estou curando os pulmões dele, eu estou curando suas vias respiratórias, eu estou curando ele. O coração dele, tudo assim, um monte de coisa. E foi tão forte a palavra... Eu nunca tinha visto ele. Não, assim, por isso que eu falo, quando Deus me dá uma visão, para mim é uma realidade hoje. Né? A gente estava falando com o Felipe antes disso, porque... antes de eu hoje ver, eu sentia que uma das formas de Deus ir se comunicando com a gente, eu sempre falo isso, nós somos mas somos um ser integral, espírito, alma e corpo, né? Somos 3.
Espírito, alma e corpo. Só que o primeiro lugar que Deus quer falar é no espírito. E o espírito é uma certeza. A fé é uma convicção. A fé não é algo que você duvida. Você tem certeza. Não sei como. Sabe porque sabe. Porque sabe. E eu sei que, se você está me ouvindo, sabe que em algum momento Deus falou dessa forma. Só que muitas vezes a gente ignora isso daqui. Que é coisa da minha cabeça. Não, isso não sei o que e tal. O que Deus faz? Deus toca nossa alma. Sentimentos. Desejos. Só que o desejo de Deus é que tua alma venha aqui. E saiba que Deus está falando. Mas Deus usa a nossa alma. E Deus fala, sensação, sente um ruim, um cheiro, sente uma coisa estranha. Vai ao teu espírito. Quando você sinta isso, leva a teu espírito. Senhor, o que é isso? Essa pergunta muda tudo. Porque essa pergunta você está falando assim, alma, eu crucifico você, eu quero viver o que Deus está querendo que eu faça. Em termos práticos é isso que você faz. Mas muitas vezes a gente também não ouve aqui. O que Deus faz? Aqui, corpo. Deus toca aqui. E eu, antes de poder ver isso, por exemplo, nesse caso específico, eu sentia no meu corpo. Não era sensação, era dor mesmo. Era dor no braço. Como se tivesse me quebrado o braço. Eu sentia essa dor e doía pra caramba, assim. Na hora, ou era alguém do meu lado, ou era na igreja, ou era ministrando. Eu sabia que isso não era de mim. E eu olhava assim, o que tá acontecendo comigo? Quando eu via alguém, eu ia lá e orava por ele, sabe? Então, eu creio que são maneiras de Deus ir tocando a nossa vida, mas que nos levam a isto. A um ponto onde Deus possa te abrir e falar, isso aqui faz agora. Foi nesse caso. Foi assim. Onde o Senhor precisa te chacoalhar. Eu tô falando de todas as formas. Isso, exatamente. Porque se tu não ouve no Espírito, você está ignorando o Espírito, Deus vai tocar a tua alma. Se tu ignora o Espírito na tua alma, ele vai tocar teu corpo. Você não precisa ficar doente para saber que Deus quer curar as pessoas. Por que você não vai pela palavra? Né? Na Bíblia está escrito. Vai pela certeza. Vai pelo que está escrito, pelo que Deus já te diz que tem que ser feito. Né? Mas tudo bem. Deus usa tudo isso para nos levar a uma experiência com Ele. A questão é que esse dia, eu me lembro que foi muito forte, foi muito... Há uma palavra... Eu tenho uma liberdade de falar hoje, assim... Eu estava falando, né, que 1h30 pareceu eterna, mas quando começa... Eu não sei quanto tempo já passou, mas tudo bem. Existe uma palavra, quando a Bíblia fala de envio, de ir, ela significa ekbalo. Ekbalo, né? Ek é o início da eclésia. Né? Eclésia é chamado para fora. Ek significa de dentro para fora. Ek. E aí tem muitas palavras que usam ek. Porque essa é a forma que Deus opera na igreja, de dentro para fora. Só que essa palavra balo, B-A-L-L-O, ela é tipo um empurrão. É como se fosse vai. Um impulso. Um impulso, mas forte. É um impulso violento. Não é assim, vai. Não. Esbarrão. Não. Ou é um impulso forte, ou é você vai muito rápido e Deus te para com força. Que também esse é o sentido, né? Quando o Espírito Santo fala para o apóstolo Paulo ir a uma cidade, ele estava indo e a Bíblia diz que Deus parou ele. Brecou. É tipo isso, uma freada forte. Também é um equibalo. Porque um envio, só que um envio de stop, né? De parar. Ao contrário. É um envio ao contrário, exato. São palavras muito claras do que Deus faz dentro de você. Para quê? Para que aquilo que Ele está fazendo dentro de você, você aprenda a identificar, né? Então, nesse momento, nesse dia, olha que interessante, esse exemplo é muito bom, porque foi forte. Fala agora. E eu me lembro que... Eu não sei se ele ia já subir, alguma coisa assim. Tava perto da gente começar a ministrar. Só que assim, vai, você, levanta. Deus me disse que você tem um problema no coração, papapá. Já veio, apóstolo Fagundes, vem aqui. Cris, vem aqui orar. Foi ali na hora que a gente começou a ver o poder de Deus. Eu não sei se ele tá ou não tá, mas eu creio, porque é uma das coisas que eu não tenho dúvida quando Deus fala, né? Que ele foi curado, né? Mas foi ali na hora muito claro por causa da visão, por causa de... Eu não precisei sentir dor no meu coração, eu não precisei sentir uma sensação ruim, eu fui na hora, né? Então eu creio que se
nós vamos vivendo essa realidade em Deus, a obediência é o nosso vínculo entre os céus e a terra. Obedecer não é uma imposição. Obedecer é uma experiência de morrer à minha vontade pela vontade de Deus em amor. Em amor. A obediência sempre está em um aspecto de pai e filho, mais do que um senhor, um rei e um servo. A obediência para nós hoje é o nosso vínculo, onde a graça de Deus opera na sua igreja. Quando a Bíblia fala de graça, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 5, ele fala que o Filho do Homem, o Jesus que ressuscitou, ele está sentado num trono, está sentado governando sobre todas as coisas, e que desse trono flui, dispensa, derrama graça e apostolado. Apostolado é envio. Desse trono celestial desce graça e apostolado para quê? Aí vocês leem, depois vocês dão uma olhadinha. Para a obediência à fé em todas as nações por amor do seu nome. Isso é muito louco. Amém. Essa é a vida do Filho de Deus aqui na Terra. É saber que cada vez que Deus quer me mandar fazer algo, primeiro, vem de cima. E segundo, que o único que faz fazer descer isso é obedecer. Entendendo, talvez sim, talvez não. A questão é que quando você obedece, graça de Deus, poder de Deus, começa a tocar as pessoas. Porque às vezes você vai ver a cura ali. Glória a Deus. Aí você fala, meu Deus, minha mão curou o cara. Não, não foi tua mão, foi a palavra. Foi a palavra que te mandou colocar a mão. Só que às vezes você vai orar e a pessoa não é curada. Você fala, meu Deus, será que alguma coisa deu errada? Não, confia na palavra. Porque pode ser que há 2 dias o cara amanheça curado. Já aconteceu. Pode ser que o cara, aquela situação mexeu com ele. Aquela palavra foi suficiente para Deus fazer. Eu estava contando uma história agora fresquinha, recém saída do forno para o Felipe agora, que a gente teve uma conversa muito boa antes desse podcast. Você poderia ter gravado essa conversa, muito profunda. A questão é que eu estava com um pastor, né? Hoje, pela graça de Deus, me permite cuidar de alguns pastores, de algumas igrejas. E aí é onde exerço o meu pastoreio, porque hoje eu viajo mais, ministro mais do que pastor de uma igreja local. É uma casa paterna chamada Palavra Vivente, onde algumas famílias pastorais nos congregamos em dias e em igrejas específicas para poder conhecer a Cristo, como se fosse uma igreja. E um deles, o pastor Elias, estávamos indo para Barra Velha, agora, isso foi domingo agora, quinta agora. E eu senti de Deus, por direção de Deus, não uma palavra assim, sino um desejo. Só que quando você ama orar, você fala, Deus, isso é. Aí tu tem uma certeza que tem que ir. Porque ele tinha me falado que queria orar por umas pessoas em Penha, na cidade de Penha. E eu falei para ele, eu acho que é hoje, pastor. Vamos lá? Vamos. Eu vou ligar para eles e tal, eu acho que vai dar certo. Se não dá certo, tudo bem, vamos junto. Fomos para Barra Velha e voltando ele fala assim, o próprio pastor, poderíamos ir para cá. Vamos primeiro aqui. A questão é que chegamos num senhor, não vou falar o nome para não ficar público, mas até porque ele se converteu, né? Mas não sei, tal. Chegamos, o senhor estava. Quando eu entro no lugar, uma loja assim dele, e eu fico calado. Algo dentro de mim parou e começou a se agitar. E eu falo bastante assim, eu sou uma pessoa que gosta de falar. Mas ali eu fiquei calado, e não sabia o que era. Não sabia. Resumindo, no final, veio uma palavra. Eu falei assim, fala para ele que Deus ama ele. Mas fala para ele, lá fora, separadamente, mas colocar o pastor Elias como testemunha. Eu fiz exatamente o que ele pediu. Levei ele para fora, falei assim, posso te falar uma coisa? Deus te ama muito. E Deus está se apresentando hoje como pai.
E ele só te fala uma coisa. Se você crê que Deus está te falando hoje, você deveria fazer exames médicos o antes possível. O antes possível. Mas se você não acredita, não se preocupa. Deus, desde o ventre da tua mãe, está cuidando da tua vida. Você tem um propósito nele muito precioso. O cara ficou me olhando assim, não falou nada. E Deus me falou que eu tinha que fazer assim. O pastor Elias está aqui só para descer de testemunha, tá bom? Se acontecer alguma coisa, saiba que Deus está cuidando da tua vida. Tá bom? Não, tudo bem, obrigado. Ele não falou nada. Tudo. Fui com o pastor Elias. Falei, pastor Elias, se esse cara acredita na palavra de Deus, esse cara vai fazer exame e vai ver que tem um problema bem grave no seu corpo. E ele vai ver que Deus estava cuidando. Se ele não acredita, ele vai te chamar porque ele vai passar mal. Eu vi isso. O pastor Elias ficou me olhando assim. Eu também fico impressionado. Porque às vezes as pessoas pensam que é tudo fichinha. Não. Viver pelo Espírito é uma vida impressionante todos os dias. Sabe, não sei, Disney, montanha russa, Orlando, o que for. Essas experiências loucas. A vida no Espírito é muito mais profundo do que tudo isso. Quando? Todos os dias. Todos os dias. A toda hora, em todo instante. Com minha esposa, com minha filha. Eu vivo cada coisa. Se eu ficar aqui falando testemunhos, eu ficaria toda noite. Mas eu quero finalizar com ele. A questão é que passa 2 dias. Ele ia para São Paulo. Ele começou a sentir uma dor aqui. No peito, pequena. Pequenininha. Na hora veio a palavra do colombiano que foi na loja, não falou nada e no final dá uma palavra dessas. E ele mora em Penha. Do nada ele fala assim, não, por causa daquele cara eu vou. Eu tô falando porque ele me contou isso, né? Tô indo da forma resumida. Ele vai para o hospital, Balneário Camboriú. O que estava tendo? A veia, artéria principal do coração, 90% entupida. Na hora fizeram uma cirurgia, botaram 2 stents, uma coisa assim. O cara ficou chocado. Resumindo, eles me chamam, eles aceitam o Senhor Jesus. A palavra de Deus se cumpriu exatamente como ele falou. A família hoje se entregou para ele. Amém. Eu só fiz o que Deus me pediu. Eu não entendi também, mas por obediência nós acessamos a lugares de sabedoria que nem você entende. Quando eu chego lá no quarto, ele me abriu assim, e a palavra que ele foi tipo, ele viu um semideus entrando no quarto. Sabe, tipo, não, porque ele não é católico? Sim. Só que eu sei que a minha mensagem não foi por causa de mim. Eu deixei claro isso para ele e eu falei assim, ó, eu só fiz o que teu pai pediu que eu fizesse. Talvez você não me veja nunca mais na tua vida. Eu não tenho nada a ver com isso. Só quero que você entenda que você é filho de Deus, de hoje em diante. E Ele quer cuidar da tua vida de verdade, assim como Ele já cuidou de acidentes. E começou mais Deus me dar mais palavras. O cara ficou ali de cara. Porque muitas coisas Deus confirmou para ele, sabendo que ele era um filho de Deus, que agora estava se encontrando com seu pai. Então, isto é muito louco, cara. Sendo bem sincero, esta vida é muito louca. É loucura demais. É loucura demais. Assim, eu nunca me confiei de nada. Nunca. E isso é uma das coisas que eu ministro aos pastores, aos ministros que a gente, pela graça de Deus, ministra. Nunca se acostume àquilo que Deus te deu. Nunca. Aprenda a viver esta experiência como se fosse a primeira vez todos os dias. Intensamente. Todos os dias. O meu pastor, o apóstolo Gustavo Lara, ele um dia me convidou para ministrar. Você estava na Argentina? Lembra? Sim. Para mais de 5.000 pastores. Em Buenos Aires. Você estava lá. Lembro bem desse dia. Quem estava na minha frente no dia, estava o cara mais louco que eu conheci. Punk. Mais punk. Um dos caras mais loucos, chamado Carlos Anacondia. O argentino, um avivalista muito conhecido em todas as nações. Ele estava ali na minha frente. Sim. E meu pastor, por coisa de Deus, me pediu para ministrar um tempinho ali com ele, só que eu não queria, tipo, cara, sei lá, quem que é a girafa do lado de Noé, entende? Tipo, quem sou eu do cara desse cara, né? A questão é que eu tava muito nervoso e esse dia, meu irmão,
eu fui no banheiro umas 30 vezes. Acho que foi você que me falou que ia ministrar Carlos Anacondia. Foi, eu tava junto. Eu falei, não, meu pastor não falou que tava ali. Só que o Carlos Anacondia foi lá porque ele queria estar lá. Eu achei que tu tava brincando comigo. Eu falei, não, eu vou pregar, mas não, ele não vai estar. Quem estava ali na minha frente é o Carlos Anacondia. A questão é que esse dia, eu fui 10 vezes. Esse dia, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Uma. Eu preguei 30 minutos, porque não foi muito, mas eu não ministrei muito, só me deu uma palavra. Uma. Eu não sei se vocês se lembram, porque eu também não me lembrava. Eu também não me lembrava. Há uma pessoa que tem um tumor aqui, nesse lado aqui. E Deus está curando ele agora. Só agradece, porque Deus já te curou. Tudo bem. Parei, como tinha que passar o Carlos Anacondia, ele ia ministrar e tal. Eu nunca soube se esse cara apareceu ou não. A questão é que, primeiro, depois dessa ministração, eu tive incontinência urinária por 3 semanas. Porque eu estava tão nervoso, que eu fui no urólogo. E ele falou assim, o diagnóstico, fez vários exames, ultrassom, fez um monte de coisa. Falou assim, isso técnica se chama bexiga nervosa. O que você fez antes disso? Falei, claro, aí foi isso. Tá explicado. Tá explicado. Ele teve uma revelação. Ele teve uma revelação. Bexiga nervosa. É quando alguém tem impactos muito fortes de nervosismo que a bexiga fica se soltando. Passaram 2 semanas, 3 semanas, voltou normal, nunca mais tive isso. Só para vocês entenderem que eu nunca me confio no que acontece. Só que estávamos no Panamá, a gente estava junto no Panamá, e apareceu um pastor do nada e fala assim, posso falar com você rapidinho? E ele faz a pergunta, como é que se faz? Eu falei, faz o quê? Como passa o manual, passa o manual. Como que você faz para essa questão de milagres? Eu falei, calma. Quem é você, né? Não, eu sou tal. Eu falei, olha, é difícil de te explicar assim tão rápido, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu só aprendi a ouvir ele e obedecê-lo. Resumindo. Ah, legal. Sabe por quê, pastor? Lembra da Argentina? E que? Lembra quando tu pegou na Argentina? Eu falei, não me lembro. Tipo, o quê? Você deu uma palavra lá. Eu falei, cara, eu não me lembrava dessa palavra. Então, pastor, aquele dia você falou que havia uma pessoa que tinha um tumor, tal. Esse pastor sou eu. Eu tinha um tumor nesse lugar e quando você falou, imediatamente, você deu a palavra, puf, sumiu da minha coisa aqui. E eu estou só te falando que essa pessoa sou eu. Cara, quando ele falou isso, eu falei, uau. Obrigado, porque eu, pelo menos, não errei na frente do Carlos Anacondia. Talvez esse dia eu poderia ter chamado ele, entendeu? Mas sabe quando Deus não pede isso? Literalmente foi algo que, se eu confio na palavra, eu descanso na palavra. Com evidências ou sem evidências. E pronto. Glória a Deus por o testemunho que a gente sabe que foi uma verdade. Que isso fortalece a gente também, né? Pra gente continuar crendo nas coisas que Deus fala. Mas, se não acontecer isso, você tem que descansar na palavra de Deus. Isso é uma das maiores conselhos que eu dou para um ministro quando Deus começa a falar palavras assim mais específicas. Não se preocupa pelo que aconteceu. Só agradece pela vida de obediência que você está tendo. Sabe? Aprenda a viver por obediência, mais do que por resultados. Amém. Uau. A gente vai ter muita coisa pra... Vamos ter mais episódios, Camilo, porque não tem como parar num só não, meu irmão. Meu Deus do céu. Como a gente fica feliz e honrado por poder... o Senhor ter compartilhado a sua vida com a gente. Porque é algo que não é simplesmente algo que a gente ouviu de alguém. A gente, pelo nosso tempo de amizade, pelo nosso tempo de andar junto, a gente pôde ver que isso que o pastor Camilo fala hoje é a mesma coisa que o Camilo que a gente conheceu há muito tempo atrás vive. E não é uma história, isso é uma vivência. Então a gente fica super feliz em poder estar aqui compartilhando com muita gente isso que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida, né? Amém. Na verdade, ele é uma carta lida, né? É um testemunho que conseguimos ver. Glória a Deus. Que nos inspira, nos ensina. E que é um prazer, na verdade, estar caminhando junto, assim. Glória a Deus. Então, para mim, Cris também,
esse é um dia muito especial. Muito especial. Que o Senhor já começou a me ministrar, a me ensinar muito antes de começar, sabe? Mas eu gostaria de fazer um último pedido. Um pedido que me marcou, um ensinamento que ele trouxe para mim. Eu lembro até onde nós estávamos, há alguns anos atrás, em um velório. Aonde que ele me ensinou uma experiência que ele teve, uma visão que ele teve de estar escondido em Cristo. Isso me marcou e eu levo para todo mundo esse ensinamento. Então eu gostaria que compartilhasse conosco. Um dia eu estava orando e assim, eu amo orar, sabe? Orar para mim não é um peso. Orar para mim é um prazer. Eu não sei, que nem estar com os seus filhos, não sei, pais que têm, estar com pessoas que você ama, não é cansativo, é um prazer. O problema é se você se acostuma a isso, né? E faz as coisas sem nenhum tipo de intenção, algum tipo de bravo, o que for. A questão é que um dia eu estava orando e Deus me fala de um pastor que eu nem conhecia direito, mas ele me dá um nome e me coloca ele aqui e fala assim: você vai ir lá na cidade dele junto com tua esposa, porque eu preciso que você liberte ele de depressão. Eu nem sabia que estava na depressão, eu não conhecia esse pastor. Blá, blá. Você vai lá na cidade por causa dele. Ele é o que eu quero. A questão é que eu recebi muito forte. Falo com minha esposa, ligo para o pastor. Pastor, você de onde que é? Ah, eu sou de São Paulo, sei lá, uma cidade lá no meio de São Paulo. Quantas horas para chegar lá? 16 horas de carro até lá. A viagem deu 16 horas. Era menos, mas é que a gente se perdeu, tá. Fui com minha esposa. A gente não tinha filhos, estávamos solteiros. Estávamos recém-casados, então missionário vai lá. Quando eu fui lá, eu nem sabia onde estava me enfiando. Eu não sabia a cidade, tá? A cidade tinha, acho que 7.000 pessoas, 8.000 pessoas, uma cidade pequenininha. O pastor fala assim: pastor, pode vir, você precisa pagar. Não, Deus me fala que eu tenho que ir lá. Tá bom, então eu vou fazer um culto, você pode ficar pro culto domingo e tal. Eu falei: tá, eu tô indo por causa de ti, mas pode ser. Vai, não no culto. Ai, pastor, fica aqui em casa, não sei o que e tal. Eu sou felizão. Chego lá, ministro sábado, ministro domingo. De sábado para domingo, esse pastor me acorda e fala assim: você tá bem? Eu falei: tô ótimo. Domingo, né, de manhã. Não, pastor, mas sim, me fala a verdade. Como foi tua noite? Eu falei: foi ótima. Você não sentiu nada? Eu falei: não senti nada. Não, calma, não. Você não teve um sonho? Não teve nada? Não passou nada com você? Eu falei: não passou nada. Não é possível. Pastor, eu moro aqui faz anos, eu não me lembro dos anos. Mas todos os pastores que ficam aqui, todos são atacados pelos bruxos dessa cidade. Esta cidade só tem bruxo. E todos são atacados, todos são visitados, todos não conseguem dormir, todos não sei o quê, porque eles são atacados. Por que não está acontecendo isso com você? Aí o Espírito Santo me ensinou isso. Foi ali, nesse dia, que eu entendi na prática e fazendo todo o link da palavra. A palavra que eu falei para esse pastor foi assim: amém, eu já passei por muitas situações de ataques e tudo isso, mas eu não estou aqui pela igreja, eu estou aqui por causa de ti. Eu só estou aqui porque Deus me mandou estar aqui. E eu tenho certeza de uma coisa: esses bruxos não sabem que Camilo está aqui. Esses bruxos sabem que Cristo está aqui. Porque eu não estou aqui por causa de mim. Eu não estaria aqui, eu estaria em outro lugar. Saber que cada direção de Deus é literalmente você ser escondido através do nome de Deus. Isso te faz que todas as direções de Deus você vá com outro tipo de visão. Não é você que está indo, é o reino de Deus que está indo. Quando a Bíblia fala que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus, é uma realidade para quem gosta de obedecer a palavra de Deus. E aquele dia foi muito claro. Que literalmente esse pastor foi liberto da depressão,
Foi liberto todo. Tinha um monte de paradigmas, de ataques, de que ele estava assim por causa de bruxos, porque os bruxos tinham destruído sua vida. Eu falei, não, pastor, só volta à sua vontade. Só volta a fazer o que Deus te pediu, não inventa coisas. Eu não estou aqui para fazer coisas, eu estou aqui por você. Eu estou te comunicando isso. Quando ele entendeu que não é fazer coisas, sino fazer a vontade de Deus eterna, a sua vida voltou novamente. Hoje ele está com sua esposa, ministrando uma igreja muito preciosa em São Paulo, na capital. Preciosa. Eu sei que não foi por mim, mas aquele movimento ajudou a um mover de Deus muito maior, que foi tocando esta pessoa, famílias, igrejas. Então, quando a gente entende isso, nós descansamos no envio de Deus. Mesmo que aconteça coisa errada. Vamos finalizar com esse testemunho? Vamos. Eu acabei de voltar da Venezuela. Meus irmãos, eu achei que não ia voltar dessa vez. Eu tô falando aqui bem real. Foi muito forte, gente. Foi forte. Só que eu tinha uma palavra. Você vai pra lá. E ainda tínhamos uma direção de ir pela fronteira, não pelo avião. Essa foi a direção de Deus. Por terra. Nós fomos por terra. Por direção de Deus, por paz de Deus, por muitas situações. Quando fomos lá, fomos entendendo. O que quero falar? Eu vou resumir porque senão é bem comprido o que quero falar, mas eu quero chegar num ponto. Eu passei muito mal, fui muito atacado. Fisicamente, me botaram soro fisiológico com vitaminas e tal, porque eu estava quase desmaiando. Eu tive um problema estomacal tão forte que eu fiquei desidratado, saiu sangue, foi terrível. Problema intestinal, terrível. Eu achei que eu não ia conseguir pregar, eu achei que não sei o que. Eu achei quase tudo. Havia uma... É que eu não posso falar, que pode que saia, né? Mas havia uma opressão muito forte de perseguição. Ao ponto que eu achei que eu não ia voltar. Estou resumindo. Mas o que quero chegar? Esta viagem foi muito forte em sofrimento. Foi quase que o contrário desse aqui. Mas em todo momento, e Deus sabe do que eu estou falando, está em um ambiente de paz. Todo momento. Eu estava aqui embaixo sofrendo, mas dentro de mim havia uma paz impressionante. Quando eu tinha que pregar, quando eu tinha que botar um microfone, literalmente parecia que eu estava me injetando um Red Bull nas veias. Sabe, tipo, Red Bull? Vinha uma graça, assim, para pregar, para ministrar. Pregava 1h30, 2, tranquilo. Quando finalizava, de novo. E foi assim, preguei 10 vezes. Foi uma loucura. Assim, estou falando para vocês. Por quê? Porque eu entendi nessa viagem quanto é maravilhoso sofrer pelo Evangelho. Então, cada momento que a gente vai vivendo em nossas vidas, qual é o objetivo? Conhecer a Deus naquele ambiente, naquele lugar, através de um momento de proteção, um momento de sofrimento, de exposição, o que for. O único que nós temos que garantizar é que Deus te deu uma palavra para estar nesse lugar. E é suficiente. Amém. Então, essa para mim é a grande loucura de saber que se Deus fala, você vai. E a gente vê isso muito. E essa palavra precisa ser anunciada, né? Precisa ser anunciada. Puxa, pastor, a gente fica muito feliz, mas para terminar, em alusão a esse nome elevado, hoje, pastor Camilo, que já consegue estar nesse lugar elevado, se ele voltasse 23 anos atrás e encontrasse um garoto pequeno na Colômbia, sem esperança, com medo, se o pastor Camilo encontrasse o Daniel com 10 anos, qual seria a palavra que você tivesse 1 minuto para ministrar em você mesmo e dissesse, o que você poderia dizer? Olha, eu vi isso lá no seu futuro. O que você poderia dizer para você mesmo? Eu falaria, porque eu repetiria tudo que viveu, mas eu afirmaria algo dentro de mim que é o que até hoje me mantém vivo e por isso que eu posso falar que estou disposto a fazer qualquer coisa. Eu afirmaria, Camilo, acredita no que o Espírito Santo está te falando. Só isso. Não tenha medo e vai naquilo que ele está te pedindo. Porque o resto ele vai fazer. Essa seria a minha palavra, que até hoje é o que me mantém.
há uma palavra na Bíblia muito profunda que muita gente passa por cima, mas eu sempre valorizo ela. Se você é fiel no pouco, sobre muito ele te colocará. Só que isso é muito usado para finanças, para algo pessoal. E não está errado. Mas eu tenho entendido que essa fidelidade do pouco, ele nunca sai da tua vida. Nunca. Quando os teus olhos veem um pouco mais claramente ao Senhor. Qual a loucura do evangelho quando nós somos elevados? Porque são dimensões, né? O apóstolo Paulo viu 3 céus. Tem mais? Não sei. Tem menos? Ele viu 3, pelo menos. Se tem 7, 10, 20, não sabemos. Mas ele viu dimensões. O apóstolo João viu portas. Viu lugares espirituais que ele, escutem bem, ele que teve tantas experiências com a palavra de Deus, para ele essa experiência foi nova. Ele caiu como morto. Em outras palavras, literalmente abandonou tudo o que já conhecia com Deus para poder acessar o novo. Esta loucura que Deus nos propõe, se a gente não aprende a deixar o que passou, nós nunca poderemos acessar ao novo, né? Então, eu creio que sempre que Deus nos propõe, nos coloca em ambientes novos de revelação, nós precisamos aprender a deixar aquilo que já temos aprendido até hoje. Essa para mim é a maior loucura para poder ser um pouco mais elevado. Por isso, a confiança na palavra. Confia. Mas isso aqui é novo, nunca fiz na minha vida. Confia. Porque a confiança que você tem como pai é o que te dá acesso a novos níveis de maturidade, que é essa a porção. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele teve vários momentos de revelação. Só o fato do apóstolo Paulo se ver como um ministro de Deus antes de conhecer a igreja já é uma revelação. O apóstolo Paulo se preparou mesmo. 30 anos com Gamaliel, né? Se você sabe, mas só o fato dele decidir fazer isso já é uma luz. Porque a Bíblia diz que ele tinha zelo por perseguir a igreja. Ou seja, ele não perseguia a igreja porque ele amava matar as pessoas. Na cabeça dele, na luz que ele tinha, ele estava fazendo isso por Deus. Um tipo de revelação. Estão me fazendo entender? Uhum. Havia uma luz por Deus que ele morria por aquilo. Só que quando a luz de Deus o encontra num caminho hacia Damasco, uma nova luz faz que ele pudesse falar assim: eu vou parar de perseguir a igreja e eu vou começar a ser perseguido pela igreja. Eu vou sofrer pela igreja. O que foi? Puf, luz. Só que se ele não renunciava ao que ele entendia, nunca jamais ia poder acessar aquilo que Deus estava mostrando para ele. Ele precisou confiar na palavra. Na palavra de Deus para ir a Damasco. Na palavra de Deus para acreditar em um discípulo chamado Ananias. E falar: você vai estar diante de reis, diante de judeus, diante dos gentios e diante dos filhos de Israel. E você vai sofrer pelo evangelho. Ele acreditou nisso. Como? Não fazia nem ideia. Só que ele teve vários momentos onde, ele teve que aprender a renunciar. Tanto que uma das maiores revelações dele foi no deserto da Arábia, né? Onde Jesus se apresenta a ele. E ali ele teve que aprender a renunciar mais. A renunciar a quê? Toda a sua vida se preparou para os judeus. Toda a sua vida se preparou para um povo que ele fazia parte desse povo. E Deus fala assim: não, eu te separei desde os céus para os gentios. Ele teve que falar: Deus, mas eu não sei nada. Minha graça te basta. Mas como? Minha graça te basta. Mas eu quero voltar, minha graça te basta. Se nós entendemos que cada proposta de Deus nos eleva a lugares que eu nunca conheci, eu preciso já aprender a renunciar ao que eu já sei, né? Então, resumindo, por que eu falo tudo isso? Porque o único que manteve até hoje poder vivendo esta realidade louca do poder de Deus todos os dias
é que aquele início da palavra de Deus até hoje permanece. Então, se eu me encontro, eu só falaria assim: vai pela palavra, não duvida, porque até o final, eu já sei porque estou te falando, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Muito bom, muito bom. Uau. Gente, a gente está aqui com o coração feliz demais, sabendo que vamos ter que ter um terceiro episódio, terceiro, né, pastor? Porque a gente tem muita coisa ainda para conversar. A gente quer agradecer muito seu coração, a sua disposição. Agradecer a Ina, agradecer o bebê que está aí quase nascendo, né? Sim. Agradecer a Anne por ter liberado o papai, e a gente fica super feliz por receber o senhor aqui, pela tua disposição, pelo teu carinho, e eu sei que a gente tem muita coisa para viver juntos ainda, através disso que o papai nos uniu, que é a palavra dele, né? A gente fica super feliz e agradecidos mesmo, né? Sim, muito obrigado mais uma vez. E é isso. Possamos sempre seguindo, confiantes, ouvindo e obedecendo. Amém. Que essa é a palavra que eu acho que prevaleceu nessa noite, a obediência. Sim. Sem obediência... E aí a gente vai chegar num lugar elevado. Um lugar elevado. Eu só quero finalizar com uma palavra para vocês, e quero que fique registrado. Tudo que nasce de Deus permanece. Tudo que nasce de Deus frutifica. Tudo que nasce de Deus, ele é inabalável. Se isto nasceu de Deus, já deu certo. Descansem nisso. Se o que os trouxe aqui foi uma palavra, uma direção de Deus, vocês têm garantido que isto aqui vai cumprir o seu propósito. Amém. Então guardem isso, porque às vezes a gente inicia coisas por algum desejo pessoal. Eu não posso garantir que aquilo lá vai dar certo. Ao contrário, pode te frustrar. Mas isto que nasce em Deus, ele cumpre um propósito eterno. E mesmo que dê errado, para nós é maravilhoso essa experiência. Não existe erro para quem é elevado e recebe uma palavra. Porque hoje iniciamos falando isso. Cada vez que Deus nos fala, literalmente estamos em um lugar celestial. Então, se de lá trazemos para aqui na obediência, está garantido. Esse é o descanso de Deus, no tempo que se chama hoje, segundo Hebreus, capítulo 5, 4 e 5. Então, essa palavra eu quero que vocês... Eu sei que é o segundo capítulo, mas vão vir muitos. Mas quero que descansem nisso. Amém. Reconhecendo que se foi Deus que falou, Deus, como a Bíblia fala, ele é o princípio, mas ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ou seja, em outras palavras, ele vai estar em todo momento. Até que isto aqui finalize num plano natural. Seja porque vocês morreram e foram para o céu, ou foram para ele, ou porque simplesmente cresceu demais e passaram para outros, ou que qualquer coisa que acontecer, que exploda isso aqui no Brasil, o que for, é por causa do início, que é a palavra de Deus. Se isto inicia em Deus, já é um sucesso geracionalmente falando, porque foi Deus que fez. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Um abraço a todos, Deus abençoe, pastor Camilo, Filipão. Vamos nessa. Vamos que vamos. Até a próxima. Tchau, tchau.